gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Planejar sua carreira profissional é muito importante, independente da área profissional que você escolher. Antes de tudo, gente, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e curtir esse vídeo. Para quem é produtor de conteúdo aqui no YouTube, é muito importante esse tipo de feedback, porque ajuda a gente a conseguir compartilhar esse vídeo com mais pessoas, então a ajuda de vocês é muito importante. E também, se vocês tiverem interesse, me seguir nas outras redes sociais. Eu acabei de criar um TikTok também, onde eu vou compartilhar algumas dicas mais rápidas sobre relações internacionais, sobre política internacional. E de lá vocês também vão ficar sabendo algumas novidades do que eu trago aqui no YouTube e nos meus perfis no Instagram e no TikTok. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu tenho, assim, em mão sempre, que eu acho extremamente importante, e hoje em dia é uma coisa que a gente já não usa tanto, se a gente for parar pra pensar, mas assim, eu levo comigo sempre, todos os dias, é o famoso caderno, o famoso lugar onde você pode anotar mesmo, escrever, colocar tudo aquilo que você tem no seu pensamento organizado no papel, gente. Existem diversas pesquisas aí que falam justamente que o fato de você pegar a sua ideia, né, pegar o seu planejamento e anotar no papel, ou então quando você está estudando, você pegar uma caneta e anotar os pontos mais importantes daquela matéria que você está estudando, o seu cérebro consegue fixar melhor aquele conteúdo, aquela ideia que você está tendo. Pelo menos o que eu faço na minha vida eu jogo tudo que tem na minha cabeça eu pego e escrevo. E não é anotar no celular, não é anotar no computador, é pegar um caderninho mesmo e anotar, escrever. Escreve tudo e depois que você já tiver meio que jogado tudo que estava dentro da sua cabeça numa folha de papel, você vai organizando seus pensamentos. A primeira dica que eu dou pra vocês é vocês entenderem um pouco mais de quais são as habilidades específicas que aquela área que você quer seguir pede. Então, por exemplo, se você quer seguir na área de diplomacia, a gente sabe que diplomacia existem algumas habilidades específicas que a gente tem que desenvolver. Como, por exemplo, a capacidade de falar em público, a capacidade de aprender diferentes línguas, né, que a profissão pede, a capacidade de você desenvolver técnicas de negociação, quando você vai negociar com alguém, quando você vai discutir uma proposta com alguém. Se você vai seguir, por exemplo, para a área de comércio exterior, você tem que desenvolver habilidades mais voltadas para a área de exatas, saber um pouco mais dessa parte de matemática, de cálculos e de micro e macroeconomia. Se você for trabalhar, por exemplo, com causas humanitárias, você ter habilidades mais sociais, você ter esse cuidado de ter uma comunicação mais leve, mais facilitada, porque às vezes você vai estar lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade. Se você quer trabalhar em grandes empresas, você ter a capacidade de trabalhar em equipe, isso é muito importante, você desenvolver essa habilidade de trabalhar em equipe, de receber ordens ou então de gerir um projeto. Segunda dica, adquirir experiências práticas, gente. Fazer estágios, fazer voluntariados, se possível, comparecer em eventos, conferências. Todas essas habilidades e essas experiências práticas, elas contam muito na área das RI. Primeiro por questão curricular mesmo, né? Você ter no seu currículo aí que você é uma pessoa em movimento, que você participa de eventos, que você participa de estágios e tudo mais, mostra que você tem uma proatividade dentro da sua área. E segundo, que você também cria todas essas habilidades que eu falei no primeiro tópico, você acaba desenvolvendo de forma prática. Então, quando você faz um estágio, você começa a aprender mais na prática o que é trabalhar em equipe, como é trabalhar com um projeto novo, como é organizar um projeto novo, tem todo esse negócio. Outra dica, buscar especializações. Quando a gente está falando de relações internacionais, assim como eu falo em todos os vídeos sobre RI, a gente diz, né, todo mundo que fala sobre RI fala a mesma coisa, relações internacionais é uma matéria, uma área profissional muito dinâmica, é uma área muito diversa, né? Então você pode fazer tudo, você pode fazer absolutamente um monte de coisa. Então quando você estiver planejando a sua carreira, na verdade esse é o primeiro passo, é o passo inicial, é você entender qual a sua área que você quer focar e depois, tudo bem que isso é mais pra frente, né, quando você já estiver terminando a faculdade e tudo mais, mas é essencial você entender qual tipo de especialização você pode buscar depois que você se formar. Porque por Relações Internacionais ser um curso muito diverso, muito amplo, as empresas, o mercado de trabalho em si, ele pede que o profissional se especialize. Não é obrigatório, tá, gente? Eu não estou falando que é obrigatório. Às vezes você vai conseguir sim já se inserir no mercado de trabalho logo depois de se formar, entrando num estágio e tudo mais, e por aí você vai desenhando o seu caminho profissional. Mas, geralmente, o que se busca
é uma especialização depois da graduação, justamente para ir desenhando a sua carreira, para ir afunilando a sua área profissional, e até mesmo dentro da pós-graduação você consegue conversar com professores e com pessoas da faculdade, enfim, do seu meio ali social, sobre possíveis vagas de trabalho dentro daquela área que você está estudando. Outro ponto, gente, estar sempre atualizado. Quando você está planejando a sua carreira, principalmente relações internacionais, que é uma profissão que muda muito conforme o contexto internacional no geral, tá sempre mudando, né, gente? Relações internacionais é um negócio que é assim, ó, um dia tá funcionando desse jeito, outro dia tá outro, porque depende de muita coisa, depende de política, depende de economia, depende de muita coisa. É muito importante você estar atualizado. Não só atualizado quanto ao próprio mercado de trabalho da área de relações internacionais, mas quanto às próprias relações internacionais. Ler jornais digitais, né? Eu acho que hoje em dia a gente já não tem muito mais o hábito de ler jornal impresso, mas se você ler jornal, se você tiver o hábito de ler jornal impresso também é ótimo. Procurar sites e portais de notícia que você tem conhecimento, que você gosta, para estar sempre se informando de notícias internacionais, notícias políticas no campo nacional também. Por quê, gente? Quando você trabalha em RI, você tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo. Não é uma carreira estável no sentido de, por exemplo, você vai fazer administração de empresa. O conceito da área de administração de empresa, ele está sempre ali. Você aprende a administrar uma empresa, você vai aprender aquilo e você vai colocar em prática como administrar uma empresa. Mesmo que a empresa mude a estrutura por dentro e tal, a administração da empresa, ela tem sempre uma estrutura física de como que deve ser seguida. Uma estrutura organizacional e tudo mais. Relações internacionais depende muito do contexto externo. Então, assim, se você está trabalhando numa organização internacional e começa a acontecer um conflito, começa a acontecer uma crise financeira dentro do seu país, do país que você está trabalhando, qualquer outra coisa voltada a essa área política e econômica, claramente, de algum modo, isso vai afetar o seu modo de trabalho dentro da organização, porque relações internacionais justamente depende de política e economia, né? Mesmo que seja no setor público ou privado. Então, você tá atualizado do que está acontecendo é muito importante até para você conseguir entender caminhos alternativos que você possa seguir. Até num exemplo prático, poxa, eu queria muito fazer um voluntariado na área de direitos humanos lá no leste europeu, porque eu quero muito seguir essa área naquela região. E aí estourou o conflito aí da Rússia com a Ucrânia. E já não é mais uma região tão segura, vamos dizer assim, para você estar atuando numa atividade de voluntariado neste momento. Então, o que você faz? Você refaz a sua rota para um outro lugar ou para um outro tipo de projeto que não te coloque num risco. Só para vocês entenderem o quão importante é você estar sempre atualizado das notícias, atualizado do contexto de política nacional, do contexto de política internacional, para você saber como que você consegue delinear o seu caminho. Eu sei que agora a área de comércio exterior tá ficando muito boa, principalmente com parcerias com indústrias chinesas, porque agora o Brasil assinou um monte de acordo comercial com a China. Talvez eu focar nessa área de comércio exterior voltado para empresas chinesas, pode ser que me dê um pouco mais de abertura aí, pode ser que tenham mais vagas de trabalho. Tô dando exemplos, mas assim, só para vocês entenderem mais ou menos o quão importante é vocês estarem atualizados, tá? E por último, e não menos importante, os networkings. Você fazer networking, ele é assim, o segredo, ele é a alma do negócio. Em relações internacionais, a gente não trabalha sozinho. Você não, mesmo que você esteja trabalhando de um home office, você não vai estar trabalhando somente com você mesmo. Você vai estar trabalhando com uma equipe. Se você estiver trabalhando numa empresa multinacional ou numa organização internacional ou numa ONG, por exemplo, muito provavelmente você vai estar trabalhando com pessoas de outros países também. Então, assim, você desenvolver línguas é importante para você conseguir se comunicar com essas pessoas, para você ter uma troca cultural dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho de forma geral. E o networking, ele não é necessariamente para você conseguir melhorar a sua carreira profissional. Ele também te ajuda num crescimento pessoal muito grande, porque você está lidando com pessoas diferentes, com contextos diferentes, com culturas diferentes. Então, você mesmo, quando você faz um network e você conhece uma pessoa que não tem nada a ver com aquele círculo, né, social que você está acostumado, você fala, meu Deus, existe um mundo fora da minha bolha, sabe assim? E é muito bom essa sensação de você estar conhecendo pessoas novas, você se inspira, sabe? Você vai numa conferência, você vai num evento, você conhece gente nova, você troca contato, você compartilha um pouco de você, falar um pouco de você pra pessoa. Aí às vezes a pessoa tá em outro evento, tá em outro grupo social e pensa, putz, eu conheci
aquela menina lá num evento super interessante que ela fez isso, isso e isso, a pessoa já lembra de você também. Então é muito interessante o networking, ele é assim, gente, o segredo do negócio mesmo. E assim, uma dica extra que eu tenho, gente, que eu também acho que é uma coisa que é muito importante a gente ver nas relações internacionais, é você estar disposto a se desafiar. É você querer sair da sua zona de conforto e entender que nem sempre você vai ficar no seu casulinho e nessa zona de conforto que você está acostumado desde da sua escola, sabe? Então, assim, se você tiver que viajar, vá viajar. Se a oportunidade de emprego que você achou foi em outro país ou em outra região do Brasil, vá, experimente, porque relações internacionais, como o nome já diz, são relações, são relacionamentos. Então, se você for uma pessoa muito tímida, se você for uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, já comece a desenvolver suas habilidades por aí. Comece a desenvolver suas habilidades de comunicação, bota essa timidez de lado, trabalha isso em você mesmo, porque assim você vai conseguir sair da casinha e vai conseguir se dar melhor na profissão, porque relações internacionais é você botar a cara a tapa e o que tiver que ser feito, vai ser feito. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e eu vejo vocês numa próxima. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!